Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e eu fiz um estudo sobre 10 BDRs e são papéis interessantes para se investir porque esses papéis representam ações de empresas listadas em outros países, principalmente em Nova York. Vamos estudar 10 delas. Hoje a primeira, que é a Apple, e nesta semana farei outros vídeos mostrando mais algumas destas 10, ok? BDRs, Brazilian Depositary Receipt, são certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil que representam valores mobiliários de emissão de companhias abertas com sede no exterior. Grande parte dos BDRs negociados na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na B3, são de empresas listadas em Nova York. Nós vamos dar um passeio em relação à variação de preços das BDRs. Nós temos, em primeiro lugar, em 5 anos de variação de preços, nós temos a Apple, que valorizou 620%. Ou seja, se você tivesse investido 100 mil reais na Apple há 5 anos atrás, hoje você teria 720 mil reais. Destas 10 que eu pesquisei, a Apple foi a melhor de todas, com uma rentabilidade simplesmente fantástica. Em segundo lugar, a Amazon, com 440,92%. Em terceiro, a Caterpillar, com 234,54%. Em quarto, a Lockheed Martin, com 156,98%. Em quinto lugar, Johnson Johnson, com 121,88%. Em sexto lugar, a Meta, com 119,96%. É a antiga Facebook, né? Em sétimo lugar, Coca-Cola, com 119,24%. Em oitavo lugar, Ford Motor Company, 117,40%. Em nono lugar, Boeing, com 53,08%. E Exxon, com 49,49%. Então, ótimos investimentos, todas elas. Nessa visão, por meio de um gráfico, fica mais fácil de entender o quanto a Apple valorizou muito mais do que as outras 10 empresas dessa pesquisa. Foi um rendimento fantástico. Lógico que essa rentabilidade do passado não significa que ela se repetirá em momento futuro. Não há como garantir isso, né? Mas pode ser que volte a valorizar de forma muito boa, né? Avançando mais um pouco, por serem papéis negociados em Nova York, isso significa que as BDRs operadas aqui na Bolsa Brasileira sofrem a variação cambial, né? Então nós vemos aí a variação cambial de 1º de julho de 2021 até 1º de abril de 2022. Nós vemos que neste período ela estava, em grande parte do período, um pouco acima de R$5, subindo, se aproximando dos R$6, e nos últimos meses, aí 2 meses, ela tem caído, está negociando hoje, dia 11 de abril, ao valor de R$ 4,71, com expectativa de alta. Esse outro gráfico ele é muito interessante, eu acho muito bacana, porque ele mostra a variação diária do dólar, naquele mesmo período, né? Então tem dias aí que o dólar subiu 2%, em outro dia caiu aqui 2%. É muito interessante isso, né? Ou seja, as BDRs, elas oscilam também em função da variação cambial. Não apenas pela variação do preço das ações lá em Nova York, mas também em função da variação cambial. Se há perspectiva de um aumento na taxa do dólar, isso auxilia as BDRs a terem valorização. E essas são as 10 empresas que eu pesquisei para esse estudo, né? E como eu havia dito, com foco hoje na Apple. Vamos navegar um pouquinho. A Apple é uma empresa mundial norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e computadores pessoais, também coisas ligadas a serviços, prestação de serviços para celulares, né? E esse gráfico demonstra 5 anos, aqueles 5 anos de variação das BDRs da Apple,
com aquele 610,04%, que foi simplesmente fantástico. Esse outro quadro, com base na pesquisa que eu fiz de 5 anos de variação de preços, eu mostro as principais variações de preços ao longo dos 5 anos. Por exemplo, aqui entre o dia 31 de maio de 2019 e 14 de fevereiro de 2020, as BDRs da Apple subiram 102,84%. Nesse outro momento, nesse outro período aqui de 2 meses, subiram 55,84%. Essas duas marcas em vermelho, a primeira dela mostra a grande queda no dia 20 de março de 2020 em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Já a outra aqui embaixo mostra o topo histórico para as BDRs da Apple ao longo desses anos, quando atingiu R$ 100,85. Neste outro gráfico, nós temos cada candle representando um mês de negociação. Nós podemos ver aqui a comprovação da grande alta que a BDR demonstrou ao longo do tempo. Este gráfico é um gráfico em que cada candle, cada barrinha dessas, representa uma semana. Nós vemos uma grande alta e nos últimos, como é uma semana, nos últimos meses, ela tem estado numa queda e neste momento ela lateralizou, o que pode significar uma nova tendência de alta por acontecer. Este outro gráfico demonstra o comportamento de um dia de negociação em cada candle, né? Nós vimos essa grande alta, a queda bastante forte, uma recuperação e neste momento confirmada a lateralização. Esse gráfico é de 1 hora, fica bem fácil de perceber essa lateralização quando os preços estão circulando dentro de um retângulo, como é o caso, é uma lateralização e pode representar uma reversão para a alta. Esse gráfico aí é de 15 minutos, esse outro gráfico de 2 minutos, e aqui nós temos o gráfico de um dia de negociação com a banda de Bollinger. Qual é a lógica? Quando os preços estão acima dessas duas linhas de médias, a tendência é que suba. Então, na última semana, ele tentou romper essa linha de tendência. Pode ser que venha a subir realmente. Neste outro gráfico, também de um dia de negociação, nós vemos o comportamento em zigue-zague que os preços têm feito. Essa grande queda seguida dessa alta, a lógica seria ter uma nova queda. Não aconteceu. Então, ela está tentando reverter comportamento. Se isso acontecer e iniciar uma alta a partir desse ponto, ela pode repetir essa mesma alta que teve no momento passado. Então pode representar uma oportunidade. Ok, pessoal? A ideia era demonstrar para vocês a possibilidade de investir em BDRs e nós temos essas 10 BDRs. Ok? Abraços!